you wonder that, or you wonder if maybe you lived in the wrong place. You know, maybe there was something about the area that you lived, or maybe even somebody in the family committed some great wrong and this is payment. You know, I even asked that one time to my dad, saying, you know. O nosso corpo é composto por cerca de 60 bilhões de células. É a substituição quando esta célula está a dividir-se. A informação genética é copiada e as células multiplicam-se. É esta a função mais importante para a manutenção da vida. Contudo, se as células se dividirem vezes demais, a vida fica ameaçada. O cancro tem início quando a divisão celular fica fora de controlo. Quando ocorre a divisão celular, o fio é enrolado num novelo grande e torna-se num cromossoma. Nesta série, os 46 livros representam os 46 cromossomas. Nestes livros estão escritos 6 mil milhões de pares das 4 letras A, T, G e C. Estas letras são as iniciais das moléculas químicas adenina, timina, guanina e citosina. Quando há modificações na sequência destas 4 letras, ou quando é perdida alguma delas, diz-se que houve uma mutação. Há aproximadamente 100 mil locais em que o arranjo destas 4 letras funciona como genes. Até agora foram descobertas 200 dessas zonas que têm alguma relação com o cancro. Alguns desses genes são aqui mostrados. Cada um deles tem um papel importante ao iniciar ou terminar a divisão celular no momento certo. Alguns desses genes têm uma influência enorme. Por exemplo, o gene RAS, que está envolvido no desenvolvimento do cancro do cólon, e funciona quando as células aumentam de número. Como poderá este facto estar relacionado com o aparecimento de um cancro? 60 bilhões de células formam o nosso corpo, cuja manutenção está dependente da substituição de células velhas por células novas. Quando são necessárias novas células, os genes responsáveis pela multiplicação celular entram em ação. O gene RAS é um deles. Esta é a proteína produzida pelo gene RAS. A proteína vermelha atua em conjunto com a proteína RAS para despoletarem a divisão celular. Cada uma destas proteínas atua num local específico da célula. Quando é necessária uma nova célula, a célula recebe um sinal que lhe dá a ordem para se dividir. Este sinal é então transmitido à proteína RAS e às suas proteínas adjuvantes, despoletando a divisão celular. Vamos ver mais de perto uma das células do nosso corpo. Acabou de receber os sinais necessários para que se comece a dividir. As proteínas, sob a membrana celular, transmitem este sinal à proteína RAS. As proteínas adjuvantes recebem este sinal e dirigem-se para o núcleo. A proteína vermelha, que leva instruções provenientes da proteína RAS para a divisão celular, serve de mensageiro e entra no núcleo. No núcleo, aproxima-se da proteína azul, que impede a célula de se dividir. Esta proteína inibe normalmente as proteínas adjuvantes da proteína RAS, impedindo-as de se começarem a mover sozinhas. As proteínas azul e vermelha lutam para que as células não se dividam mais do que o necessário. As proteínas vermelhas ligam-se às proteínas que impedem a divisão.
São então libertadas outras proteínas. Quando estas se ligam ao ADN, os genes são copiados e a divisão celular tem início. Se acontecer alguma coisa ao gene RAS, a proteína RAS dá instruções para que a divisão celular continue indefinidamente. Atualmente já foram descobertos cerca de 200 locais relacionados com o aparecimento de cancros. O gene RAS foi o primeiro a ser descoberto do grupo de genes que estimula a divisão celular. Por que motivo uma célula normal se torna cancerosa? Pensava-se que a chave deste mistério estava na mutação dos genes responsáveis pela divisão celular. Contudo, há outro gene, com uma função completamente diferente, que desempenha um papel importante no aparecimento de um cancro. O Instituto de Ciência Médica da Universidade de Tóquio é o local mais avançado em termos de investigação genética em todo o Japão. Foram retiradas células de vários milhares de doentes com cancro para se descobrir qual a mutação genética que sofreram e desde quando há uma ligação com o aparecimento de um cancro. O professor Uzuka Nakamura costumava operar doentes com cancro. Começou a pensar que o cancro não pode ser conquistado pelas terapêuticas convencionais e dedicou-se à investigação genética. Está a concentrar-se no gene P53. 基本的には最も人のがんで、高頻度に異常が見つかると。おそらく 50% 前後のがんにおいて P53 遺伝子というのは異常を起こしていると。で研究が進んでくるうちに分かったのはやっぱり P53 というのはがん化から防ぐ万人の役目をしているんじゃないかというふうに今考えられているわけです。だから診断の攻撃目標としてもあるいは治療の攻撃目標としても今では最もその大きな攻撃目標というふうに考えています。Esta é uma imagem do momento em que, numa célula normal, os genes são copiados e a célula se divide em duas. Existem 4 pontos luminosos vermelhos. São os genes P53. Esta é a proteína produzida pelo gene P53. A proteína P53 funciona sempre num conjunto de 4 unidas ao ADN. Para impedir que uma célula se multiplique sem controlo, a proteína P53 e as suas proteínas adjuvantes estão alerta. Quando ocorre uma mutação no gene RAS, que despoleta a divisão celular, são enviadas sem cessar ordens para que a célula se divida. Quando esta mutação é sentida, a proteína P53 passa a ação, suprimindo as proteínas que induzem a divisão celular. Esta é uma célula que não consegue parar de se dividir graças a um gene RAS alterado. Este é o primeiro passo da transformação de uma célula normal numa célula cancerosa. Se for permitido às proteínas vermelhas, que despoletam a divisão celular, que se mantenham ligadas ao ADN, as células não param de se dividir. A proteína azul, que suprime a divisão, tenta retirar a proteína vermelha do gene.
Contudo, os sinais transmitidos pela proteína RAS sucedem-se. As proteínas adjuvantes da proteína P53 não conseguem desempenhar a tarefa sozinhas. É então que a capacidade de supressão de divisão celular do gene P53 entra em campo. Contudo, o P53 não se liga simplesmente às proteínas vermelhas e impede a divisão. A proteína P53, que atua como um conjunto de 4, liga-se a uma zona específica do ADN. É então que são libertadas proteínas adjuvantes extremamente poderosas. Estas proteínas vão em socorro das proteínas azuis. E destroem os mensageiros RAS. Ao produzir estes reforços, o gene P53 impede que as células normais se transformem em células cancerosas. Encontra-se um gene P53 mutado em cerca de metade dos doentes com cancro. Lyndall já teve cancro por 4 vezes exatamente por esse motivo. Foi a professora Louise Strong, do Centro Oncológico de Anderson, que fez essa descoberta. Um dos genes P53 de Lyndall sofreu uma mutação. A probabilidade de um dos pais transmitir aos seus filhos uma cópia do gene mutado é de 50%. É por ter esta mutação que Lyndall desenvolve cancros com tanta facilidade em qualquer região do seu corpo. Vamos ver o gene P53 mutado de Lyndall. Nesta zona devia existir um outro T emparelhado com um A. No caso de Lyndall, esse par perdeu-se. Assim, os pares seguintes não ficaram na sequência certa. Estes genes mutados produzem muito poucas proteínas e se o estrago se espalhar aos outros genes P53, só irão ser produzidas proteínas estruturalmente anormais. Essas proteínas não são capazes de se unir ao ADN e de produzir proteínas adjuvantes. As células, que só possuem genes P53 anormais, perdem a sua capacidade de autorregulação e multiplicam-se de forma descontrolada. Lyndall trabalha como secretária numa empresa de seguros durante o dia. Está também a criar 3 filhas. A sua filha mais velha tem 16 anos. Desde a altura em que teve o osteosarcoma na mandíbula aos 14 anos, Lyndall queria ter filhos mais do que qualquer outra coisa na vida. Achava que os filhos seriam a prova de que ela tinha vivido. Atualmente não tem qualquer intenção de descobrir se as filhas herdaram ou não o gene alterado. Lyndall julga que essa decisão deverá ser tomada por cada uma delas quando forem adultas. As mutações genéticas não são só herdadas através dos nossos pais, mas também podem ser despoltadas por produtos químicos ou com o tempo serão capazes de destruir todas as células imunes do organismo.
Esta é uma célula do sistema imunitário destruída pelo vírus da SIDA. Contudo, graças ao gene mutado, pessoas, tal como Steve, têm receptores com uma forma diferente, o que impede o vírus de entrar nas células. And this distribution of gene frequency for mutation suggested to us that the mutation probably is a rather recent one that occurred a single time among the ancestors of the Caucasian ethnic group, sometime within the last 100,000 years, and then rose up in that population for one reason or another. O professor O'Brien concentrou-se no facto da mutação só ocorrer nos caucasianos europeus e norte-americanos. Ele considerou que algo tinha acontecido onde esta mutação conferia vantagens para essas pessoas. De acordo com alguns cálculos demográficos, O'Brien chegou à conclusão que esse evento tinha ocorrido há cerca de 700 anos. Realmente, houve um incidente na Europa há cerca de 700 anos. Foi a epidemia de peste bubónica. A praga dizimou 30% da população europeia em apenas 6 anos. Contudo, houve pessoas que sobreviveram a esta epidemia. O professor O'Brien acredita que as pessoas com esta mutação sobreviveram. So the same cells with the same receptor are targeted by HIV, which causes AIDS, as well as by Yersinia pestis, which caused the Black Death, as a potential cause for the high frequency we see in the gene that causes resistance to HIV today. A hipótese do professor O'Brien é que a mutação que ocorreu há muitos milhares de anos salvou muitas vidas há 700 e que agora voltou a surgir como um gene que pode derrotar o vírus da SIDA. Graças a mutações repetidas, a vida na Terra evoluiu até atingir a diversidade atual e adquiriu a capacidade de lidar com as mudanças ambientais. Streptococcus. 7 horas da manhã. Esta é uma aula do curso de enfermagem para pessoas que trabalham. Durante 3 anos, a Lyndall estudou de manhã e à noite para se tornar uma enfermeira, enquanto trabalhava como secretária durante o dia. Já experimentou a adversidade ao longo da sua vida com os cancros que sofreu. Quer usar essa sua experiência para ajudar os doentes que sofrem da mesma doença. Lyndall, que sempre lutou contra o cancro, está determinada a viver a sua vida da forma que deseja. Ready? Sometimes I think I can help them by being able to say, it does get better or what to expect. And now I haven't experienced everything, but you can't always do that because it's always different from patient to patient. Do you feel that you would become a really good nurse? That's what I'm aiming for. I want to be the best I can. À medida que a investigação genética avança, estão a ser desenvolvidos novos tratamentos. Atualmente, os investigadores estão a tentar inserir o gene P53 em células cancerosas. Este é um adenovírus que provoca a constipação, modificado para transportar o gene P53. Uma célula de um tumor cerebral humano está infectada por este vírus.
Este adenovírus tem a capacidade de produzir a proteína P53 numa célula. Um dia depois, a célula começa a encolher rapidamente. A apoptose, o suicídio celular, teve início. O adenovírus, que foi enviado para a célula cancerosa em grandes quantidades, produziu a proteína P53, que por sua vez induziu a apoptose. 3 dias mais tarde, a célula cancerosa morre com os genes mutados encurralados no seu interior. Atualmente, a terapêutica genética com o gene P53 está a ser utilizada num ensaio clínico. Esta é uma companhia de biotecnologia em Houston, no Texas. O adenovírus com o gene P53 está a ser cultivado para uso terapêutico. Uma vez que são necessárias células de grande qualidade para a terapêutica génica, o processo de produção é quase sempre um segredo industrial. Jacob Gold trabalhou 40 anos. Há cerca de 2, foi-lhe diagnosticado um cancro do pulmão avançado. Uma vez que foi classificado como incurável com o tratamento atual e preenchia os quesitos para a incorporação no protocolo, começou imediatamente a receber a terapêutica com o gene P53. 3 meses após o início do tratamento, vai ser hoje avaliada a eficácia da terapêutica em Jacob. O adenovírus com os genes P53 é injetado diretamente nas células do cancro do pulmão com a ajuda de uma longa agulha. Jacob foi submetido a este tratamento 3 vezes nos últimos 2 meses. O cancro de Jacob tinha 8 centímetros de diâmetro antes de iniciar o tratamento. Este é o seu pulmão antes do tratamento. E este é o mesmo pulmão 3 meses mais tarde. O cancro encolheu para um diâmetro de apenas 3 centímetros. Além disso, o pulmão, que tinha sido colapsado graças ao efeito massa do tumor, voltou ao seu estado normal. O gene P53 provocou o suicídio das células cancerosas. It's got to be good. If we can prove this is working, that it's good. Yeah. It's worth the pain. He's going to do some housework, and I'm going to go shopping. I'm going to do some woman's work. I'm going to fix a fence and mow the grass and wash the cars. Yeah. Okay. I got to do woman's work. Oh, sure, sure. Well, I think the big benefit of the gene therapy that we've seen so far is its low toxicity, and the fact that it can be combined with chemotherapy and radiation therapy without seeming to increase the toxicity of those agents.
So potentially, if there's any benefit to the gene therapy, it could be used in a large number of patients, and in combination might be able to help cure a few. Este tratamento é eficaz em cancros nos quais o gene P53 esteja mutado. Contudo, até agora, só doentes com carcinomas em estádios avançados receberam este tratamento e só alguns deles tiveram resultados tão bons como os de Jacob. Isso acontece porque nos cancros em fase avançada não é só o gene P53 que está mutado, mas também muitos outros genes. As células cancerosas resultam de uma mutação nos genes de uma célula perfeitamente normal. Se a mutação ocorrer num gene que regula a divisão celular, este processo fica fora de controlo. É esta a primeira fase da transformação de uma célula normal numa célula cancerosa. Depois, se houver outra mutação numa destas células, a sua forma ou função vai ser alterada. Com o passar do tempo, se ocorrerem mutações em vários genes, as células vão passar a exibir características que não possuíam anteriormente. A célula liberta-se das outras células envolventes e fica livre. Em pouco tempo, passa através das outras células e entra na corrente sanguínea ou num vaso linfático para ser transportada para outra região do organismo. Quando chega a essa região, transforma-se num novo tumor. Estas são células cancerosas vistas ao microscópio. Estão a destruir as células normais. Os pequenos pontos brilhantes brancos são as células cancerosas. Estas são as primeiras imagens alguma vez recolhidas de células cancerosas a passarem por entre células normais. Uma célula normal não se iria mover e dirigir para outras regiões do corpo, exceto em circunstâncias muito especiais. Nas células cancerosas, as mutações genéticas acumulam-se de forma bastante complexa. Há a ativação de uma série de mecanismos que estão completamente desregulados. Para conquistarmos o cancro, a chave está em determinar a mutação genética existente no interior de cada célula de forma mais rápida e precisa. Atualmente, os investigadores de tratamentos oncológicos colocam as suas esperanças num instrumento de análise designado chip de ADN. Funciona como um detetor de genes. Pode revelar rapidamente quais os genes que estão a funcionar no interior de uma célula. Existem fragmentos de diferentes genes em cada um dos entalhes da placa. O aparelho retira esses fragmentos e coloca-os numa placa de vidro. Podem ser colocados cerca de 30 mil fragmentos de genes humanos nesta placa de vidro. Quando é colocada nessa placa uma substância proveniente de uma célula cancerosa, os genes que estão a funcionar no seu interior aparecem sob a forma de numerosos pontos coloridos de acordo com o seu estado de atividade. Mesmo nos cancros dos mesmos órgãos, os genes são bastante diferentes. Dependendo do doente, há uma diferença na eficácia das drogas anticancerosas ou na velocidade de metastização, tornando o tratamento difícil. Ao usarmos esta nova tecnologia, as características de uma célula podem ser rapidamente analisadas
e um tratamento feito por medida pode ser iniciado em cada um dos doentes. で技術革新が進んできて、その何万種類もの遺伝子の働きというのを一度に解析できるその DNA チップあるいはマイクロアレイというシステムが出来上がったと。それを用いることによって今まで部分的な情報に頼っていたのが非常に広い領域での情報を得ることができるようになったと。だから今まで木にこだわっていた研究が森全体を見渡せるようになった意味で、これは画期的なことですから、これからがん細胞あるいはがんというものに対する知識というのは飛躍的に増えて、それによって非常に新しい展開がここ数年のうちに起こってくるというふうに思います。 Hoje é o dia em que o sonho de Lyndall de ser enfermeira se torna realidade. 42 pessoas vão começar uma nova carreira como enfermeiros. Com a ajuda da sua família, Lyndall estudou durante 3 anos para se tornar enfermeira. Oh, look at this. Thank you. Because she gets to see us more. Lyndall decidiu trabalhar com doentes com cancro avançado. À medida que vão aparecendo novas informações acerca dos genes, o significado das mutações vai mudar radicalmente. E a cura para várias doenças, tais como o cancro, está a ser levada a cabo à medida que a investigação genética avança. Parece que os genes têm poder sobre o destino. Mas quando resolvermos o mistério das doenças escondidas nesses genes, a forma como lidamos com elas também pode passar a ser diferente. Esse dia chegará num futuro não muito longínquo.